A gente está no Kuf Lamed Rei, não é isso? A mudar os 2 pontos, 5 linhas de baixo para cima. Maravas. Kol Sheimot Mea Leida Nimol Shmona. Ravassi, ele fala o seguinte: todo aquele neném que a mãe dele se impurificou no nascimento dele, então esse ele tem que fazer o Brit Milá no 8º dia. Todo aquele neném que a mãe dele não se purificou no nascimento, não precisa fazer Brit no 8º dia necessariamente. Shenemar, por que Ravassi fala isso? Ishak Tazria, Verdaz Zahar, Utmea, etc. Está escrito lá na Torá que a mulher que deu à luz e se purificou, no Itaí ela vai ficar, pro menino a gente sabe que ela fica impura 7 dias, e para a mulher fica impura 14 dias. Então ele fala assim, no 8º dia vai fazer o Brit Milá. Então para Ravassi, já que o Passuco ele linkou uma coisa com a outra, que a mulher que vai ficar impura 7 dias, e aí o filho vai fazer Brit Milá no 8º. Então para Ravassi, o filho só vai fazer Brit Milá no 8º se a mulher ficar impura no nascimento. Male Abai, falou Abai, Dorota Rishonim Yochichu, She'en Imot Mea Leida, Venimor Shmona. Falou Abai, olha, as primeiras gerações, elas podem provar que o que você falou não está certo, porque lá em Abraham, nas primeiras gerações que começaram a fazer Brit, não existia lei ainda de Tumá e Tará, não existia lei de pureza e impureza. E mesmo assim, eles faziam Brit Milá no 8º dia. Amalei falou para ele, Ravassi, para Abai, na Torá, Venit Hadsha Alachá. Falou Ravassi, tá bom, antes não era assim. Depois foi dada a Torá e a Alachá se renovou. Eini será Vehait Maria Tzedofen no Mishesh Loster Arlot. Aquela pessoa que teve um parto de Tzedofen, um parto cesárea. O Mishesh Loster Arlot, aquela que tem dois prepulsos. Ravuna Barav Chia Barav Hadamar Bechalin Alav Shabbat. Tem discussão. Ravuna Barav Chia Barav, um fala que sim, transgride o Shabbat para fazer o Brit desse neném. Hadamar, ele mechalim, outro fala, não se transgride. Agmarad, quando eu apliquei ela lechalelava Shabbat. Não, a discussão deles é se você transgride Shabbat se quer no 8º dia. Avali Shmoná, Badai Me'alin Lei. Mas todo mundo concorda que ele tem que fazer o Brit só no 8º dia. E tem que ser no 8º dia. Se quer o Shabbat, aí começa a discussão deles nesse caso de cesárea e no caso que tem 2 horas lá. Haberhatalia, fala Gmará, Ketanai, isso aqui é igual uma coloca Tanaim, igual uma coloca dos Tanaim, ele de Bait, ele molechado, ele de Bait, ele molechmoná. Yeshputnat Kesef, ele molechado, Yeshputnat Kesef, ele molechmoná. O que ele de Bait, ele Kesef é o seguinte: quando o judeu comprava um escravo, que é um escravo goi, o escravo ele fazia uma meia conversão. Fazia uma conversão para escravo, uma conversão especial para Eved Knani. Que daquela conversão ele não fazia nenhuma, ele não podia transgredir nenhuma mitzvah proibida, quer dizer, nenhuma mitzvah lotassé. Então ele não tinha obrigação de fazer nenhuma mitzvah ser. Esse escravo Fala Mishnah o seguinte: você tem ele de Bait e tem Miknat Kesef. Tem aquele que nasce na sua casa, o filho da escrava, e tem aquele que você comprou. Então fala a moral o seguinte: tem o caso daquele que nasceu na sua casa, que vai ser feito Brit Milá no 1º dia. Tem o caso daquele que nasceu na sua casa, vai ser feito Brit Milá no 8º dia. Tem o caso daquele que você comprou, que vai ser feito Brit Milá no 1º dia. Tem o caso daquele que comprou, que vai ser feito Brit Milá no 8º dia. Vamos ver como. Keitzad. Aquele que você comprou, que pode ser feito Brit Milá no 1º dia, aquele que comprou que pode ser feito Brit Milá no 8º dia, quais são os casos? Lakach Shivcha Meuberet, você comprou
uma escrava que já estava grávida. Ve'achar kach yalda, e depois ela teve neném. Esse aqui é o que você comprou, que vai ser feito o brito no 8º dia. Você comprou ela grávida e ela teve neném na sua casa. Lakach shivchav uvlada, ima. Se você comprou a escrava com o neném, então esse aqui já é o que você compra, que vai ser feito brito no primeiro dia. Veja ele debaixo de Molishmoná Keitzá. Tem aquele que nasce na sua casa que vai ser feito brito lá no 8º dia, qual o caso? Lakach shivchav intabra etzlo. Se você pegou uma escrava e ela engravidou enquanto estava com você, e ela teve neném, Zé o Yelid Baita de Molishmoná. Isso aqui é o Yelid Bait, isso aqui é o neném que nasceu na sua casa, vai ser feito brito no 8º dia. Rav Chama Omer, Yalda ve'achar kach hitbila. Rav Chama ele fala, depende de quando ela fez a tefilá, depende de quando ela fez a imersão no mikveh, para conversão, essa meia conversão dela. Se ela primeiro teve neném, depois fez a tefilá, Zé Yelid Bait de Molechad, aí é como se ela tivesse completado a conversão e se tornou Shifra mesmo, se tornou escrava, só quando fez a imersão, quando ela acabou a conversão dela, quando ela entrou no mikveh. Então, nesse caso que ela já tinha tido neném antes, então, de acordo com Rav Chama, esse aqui é o caso que ela vai fazer o brito imediatamente no filho. E tvila ve'achar kach yalda. Agora, se ela fez a tvila primeiro e depois ela teve neném, esse aqui é o caso do neném que nasceu, que vai fazer o brito no 8º dia. Ve'tanakama lo shane leiben tvila ve'achar kach yalda ben yalda ve'achar kach tvila. Tanakama não fazem diferença entre se ela fez a tvila antes ou depois ela teve neném. Aqui é se ela comprou ela grávida ou se ela comprou ela com o neném, para Tanakama. Que mesmo que a mãe dela não, que a mãe do neném, quer dizer, não está, que a própria Shifra, ela não está mesmo que ela não ficou impura do nascimento, ele vai nascer e vai fazer o brito no 8º dia. Porque se ela não fez ainda tefilá, quer dizer que ela não fez ainda a conversão, aquela meia conversão. Se ela não fez conversão, para ela ainda não tem esse negócio de Tumai Tará, não tem impureza e pureza. Então, se não tem pureza e impureza, e ela teve o filho antes de fazer a imersão no mikveh, como é que a mim falam para você levar, para você só fazer o brito quando estiver no 8º dia? Se ela não se impurificou, porque para ela não existia pureza e impureza. Não existe pureza e impureza para agora. Então, parece aqui que é uma prova que tanto faz se ela se impurifica ou não impurifica no parto, o neném vai fazer brito lá no 8º dia. Eu não sei como é que não se impurifica, mas Então, nesse caso da escrava, já que ela não tem pureza e impureza, ela não se purifica. Bicho, não, talvez se foi feito uma cesárea direta, talvez também não se purifica. Não se purifica. Acho que sim. Que é? Acho que impurifica, acho que sangra. Como é questão de sangrar? Questão de sangrar. Sangra. Não faz parte do mesmo cesariana sangra. Não, a cesárea de hoje. Tá bom. Enfim. Bicho, mas Rabi Chama Meshkachat lá, ele de Bait Mol Lechad, ele de Bait Mol Shmoná. Tá bom? Para Rabi Chama, que a gente tem o caso daquela pessoa que nasceu na sua casa que vai ser feito o brito no primeiro dia e no 8º dia. Que é o caso se fez a tefilá antes ou depois. Miknat Kesef de Mol Lechad. Tem também o caso do que você comprou que vai ser feito de uma vez, imediatamente, o brito. Você comprou, vai ser feito para no 8º dia. E Ardab e Achaka Chitvila, se ela primeiro teve neném e depois fez a tefilá, isso aqui é o que nasceu na sua casa que vai ser feito o brito no primeiro dia.
E Tvila Vachakakardaz, eu ele vai te molhar Shmoná. Agora, se ela primeiro fez a Tvila no Mikve, depois ela teve neném, então ela vai ser o neném que vai ser feito o Brit no 8º dia. Miknat Kesef no molhar Shmoná, que é quando ela cai, chama o Beret, veio Tvila. Aquele que você comprou que vai ser feito o Brit no 8º dia, como aquela mulher que você comprou grávida, ela fez a Tvila e depois nasceu. E depois nasceu. Mignat Kesef Nimol. Echad. Mignat Kesef, aquele que você comprou, que vai ser feito o Brit no primeiro dia, que agora ela carrega vai dizer o Bará. Você pegou a mulher e pegou o neném junto com ela, você faz o Brit logo. Ela está na cama, para estar na cama, que fala que não, tanto faz o mikve, não o mikve, que o mikve não separa nada. Para estar na cama, ele não fala que o mikve separa alguma coisa. Depende se você comprou ou não comprou. Se é só a sua casa, não é só a sua casa. Ele está na cama, bicho, makul, mashkachat, leu todos os casos, dá para entender. Ela é elid bait, nimol, errada, aquele que nasce na sua casa quando você vai fazer o brito no primeiro dia. E mashkachat, leu, em qual caso, como é que isso aqui aparece? Amarabir me beloquer shivcha leubra. Isso aqui é quando você pega uma mulher, uma shivcha, uma escrava, para engravidar. Você compra ela para engravidar. Então, na verdade, você não comprou a shivcha. Você comprou a gravidez dela. O neném. Então, nesse caso, a mulher não se converteu nem nada. E nem está na sua casa e nem a sua shivcha. Você só comprou o neném, a gravidez. Então, nesse caso, quando ela der a luz, tem que fazer logo o Brit Milá. Tá bom pra opinião lá que a gente vê lá nas Babot, lá no Babacam, eu acho. Que a Kinyan Perot, que a compra das Perot, não é como Kinyan Guf, não é como comprar a árvore. Ela alemã é mais Kinyan Perot Kinyan Guf. Quem fala que você quer comprar as frutas. Para comprar as frutas dessa árvore, igual comprar a árvore toda. Maika, lembra o que tu vai falar? A mesma coisa que você está falando, tá? De você comprar a gravidez, como você fez comprando a mãe. Maravechar, você bloqueia a almenat, sheló e letilá. Isso aqui é o caso que você pega uma escrava com a condição dela não fazer a tefilá, não imprimir, quando acabar a conversão dela. Tânia Rebis Rabishimagam Lomer, Kol Sheshahar, Shloshim Badam, Eno Nafal. Rabishimagam ele fala tudo aquele que esperou 30 dias no homem, quer dizer, no neném, ele já não está mais no. Ele já está vivo, mais para vivo que para morto. Shinemar, o Fudiyav Ben Chodesh Tifdek, que a gente faz o Pidyon Ben com 30 dias, porque com 30 dias, porque quando o neném já tem mais uma. Está mais para vivo que para morto, vamos dizer assim, está mais para cá, mais para lá. Shmonad Amim Ameimai, 8 dias no animal. Eno na fala, e também é considerado que ele está completamente vivo. Shinemar, o meu Mashminiva, ela era Sele Korban. No 8º dia em diante, que o Baruch falou para dar o primogênito do animal para o Korban. Haloshaha, se você não esperou, Sfeika Have, parece que ele está dentro de uma dúvida se ele vai conseguir sobreviver ou não. Miamah Leich Ma'alinlei, como é que a gente faz então o Brit Milá no 8º dia? Se a gente não, se o neném ainda está numa dúvida se ele vai ficar ou não vai ficar. Amaravada Barava, Malinotomi Mai Nafshach. Falou Ravada Barava que a gente faz o Brit nele. E Mai Nafshach, quer dizer, uma regra que você tem, uma lógica de estudar, de qual a diferença, mais ou menos. Mai Nafshach. Porque a pergunta aqui, como é que se faz um Brit no Shabbat? De um neném que você não tem certeza que vai sobreviver. Talvez você vai transferir no Shabbat se ele não sobreviver. Então fala Ravada Barava, Mimai Nafshach. Im Chayu Shapir Kamai. Se ele ficar vivo, ótimo, você fez Brit Milá. Im Lav Vechadeu Basaro, se ele não ficar vivo, é como se estivesse cortando uma carne. Vela Hadetania, mas isso que a gente viu na Braita, Safek Ben Shivab, Safek Ben Shimona, En Mechaelin Lavat Shabbat. Amai, Nimai Mimai Nafshach. Por que a gente falou naquela Braita no DAF anterior, que a gente, se a pessoa nem nasceu, está em dúvida se ele nasceu de 7 ou 8 meses que a gente não faz Brit no Shabbat? Porque poderia fazer o Brit com a mesma lógica de Mais Nafshach. Im Chayu Shabri Kamai. Se ele ficar vivo, se ele sobreviver, está ótimo você fez o Brit. Im Lav Mechatek Basaro, senão é como se ele estivesse cortando uma carne. Por que não fala a mesma coisa lá?
Mar Beri de Ravina, a gente viu, falou Mar filho de Ravina, Ana Verav Nechumi, Bar Zecharia, Targim Nevo, explicar o que ele quer dizer. Mihamel, Mihamel. Achinami Mealina Lei, Lonisrecha ela Lemachsherei Milah. Isso que ele está falando de fazer brito com certeza a gente faria. Todo mundo faz. Só que a discussão aqui é para Machsherei Milah, para os preparativos do brito. Ve'aliba de Rabelezer, aqui vai de acordo com o Rabelezer. Isso que falou Ravada Brava, que faz Mimai Nafshach, não é que você faz o brito Mimai Nafshach. O brito todo mundo concorda que tem que fazer. O que faz Mimai Nafshach são os Machsherei Milah, os preparativos para o brito Milah. E Ravada Brava ele explica de acordo com o Rabelezer. Rabelezer, essa é a separada dele, argumento dele, Mimai Nafshach. Marabai Ketanai. Rabai fala como isso aqui é uma cloca como está aí. Está escrito lá em Vaikra, Vechiamut mina beima sheri lachem leochla, leavi ben shmona, she'en shkidadom metarto. Se morrer dos animais que estava lá para você para comer, leavi ben shmona, she'en shkidadom metarto. Que a shkita dele não vai, que a shkita desse animal não vai purificar ele. Rabbi Berabiuda, Berabazar, Berabishimon Omrim, Shchidato Metarto. Que a shchita dele sim purifica ele. Qual é o caso aqui? Levi Ben Shmona falou Rashi. Tekulei Kradarish Lei Betorat Koanim na Beima, Miktsat Beima, Metama, Miktsat Ena Metama. Prat Letrefa, Sheshchita, Sheshachta. מדמעט טרפה ששחטה מכלל, ובתאורה קאי, אשר אילכם להביא בהמה טמאה. לפי שפרשה ראשונה, דכתיב בא לאכול בהמה אשר מפרסת פרסה, ואין מלאת גרה וגומרי. מוקילה האטם בעבר מן החי. אתה מדבר בפרשה הזו, ומתה. ודאי לא יכולה להביא בין 8 חודשים, שאף שחיטתו ניתה, שחיטתו então também. Que a discussão deles é se no 8º dia você fez a shkita, ele já purifica esse animal ou não. Rabbi Berabiuda ele fala, Rabbi Berabiuda, Berabazar, Berabishimon Omrim, shkitatom metarto. E antes o Tanakama dessa braita fala que shkitatom não metarto, que a shkita ele não purifica ele. Mas lá, Verhaka me fica, talvez eles estão discutindo no seguinte. Ele vai explicar aqui na Gemara. Demar Sabar Hayu, Mar Sabar Meto, talvez um sustenta aqui por enquanto ele está como se fosse, ele é vivo, por isso que a shkita ela purifica ele. Mar Sabar Meto, e um fala que ele por enquanto ele está mais para morto para vivo, por isso que a shkita não purifica ele. É Marava Yach, se for assim, Ademi Fligleinan Tumah Vetara, porque ele vai falar que ele vai discutir só em purifica ou não purifica. Você poderia discutir se você Bichlal pode comer ele. Ela deculei armamento, então todo mundo fala que ele está mais para morto para vivo. Berab Yossi, Berab Uda, Berab Lazar, Berab Shimon, Sabrei, que trefa, que ele como trefa. Trefa, lav, afalgav demetai, shchitatametarta. Trefa, mesmo que ela está morta, a shchita, ela purifica ela. A Hanami Loshna, aqui também é a mesma coisa, quer dizer, trefa, a shchitata mesmo que você não pode comer ela, quando você faz shchita, ela é um animal que não pega impureza. Não é igual como se tivesse morrido sozinho. Então aqui também é a mesma coisa, talvez a gente está falando do caso de trefa, que quando faz a shchita no trefa, você não pega impureza. Rabanan lo dá ele trefa. Rabanan eles não falam como trefa, trefa e tá lá chata, a coxa.
Treifá, ela teve um momento que ela teve de kasher, ela ficou tarefa, ela pode ter pego esse defeito para ficar treifá. Mas ele é um animal, ele já foi um animal puro. Rai, essa que não teve ainda 8 dias, loita alachat kosher, ela nunca teve um momento de pureza, porque ela sempre ficou um momento de kashrut, porque ela sempre ficou mais pro morto, para vivo. Se ela ainda não chegou no 8º dia, que a gente falou que é animal, só no 8º dia que ela é considerado completamente vivo. Se você falar que está falando de um caso de um animal que sempre foi tarefa, que já nasceu com esse defeito, mas lembra que você vai falar? Também não, naquele caso mesmo que ela teve defeito desde que nasceu, o animal iguais a ele, você tem o tipo dele para fazer shkita. No nosso caso, de um animal de 8 dias, que ainda não tem 8 dias, então você não tem nenhum animal que ainda não tem 8 dias que se faz shkita. Então a discussão deles é se o animal antes dos 8 dias, a shkita, ele deixa ele tahor ou não? Ou você já fala que ele é considerado morto antes dos 8 dias, e se ele morrer mesmo, ele já está tamé, independente se foi shkita ou não. E Baileu perguntaram o seguinte: Mi pligue Rabanan a lei de Rabban Shimon Gamliel ou não? Rabanan, os rabinos eles discutem com Rabban Shimon Gamliel ou não? Imtim Shalomar pligue, se você falar que eles discutem alachá kamoto ou ainda alachá kamoto, alachá é como ele ou alachá não é como ele? Tashma, ele vai te responder isso aqui com Tashma, ele vai falar Egel Shonalad B'Yom Tov, Shochatin Oto B'Yom Tov. Uma bezerro que nasceu no Yom Tov, você pode fazer shkita nele no Yom Tov. Como você pode falar para fazer o shkita no dia que ele nasceu? A gente viu que tem que esperar 8 dias. De Kimlei Begavei Shekalu Lochodashav. Não, aqui é um caso que você tem certeza que terminaram os meses deles, quer dizer, que completou os 9 meses de gravidez essa vaca lá que teve esse bezerrinho. Então, nesse caso que ela teve todos os meses completos de gravidez, aí você fala que você pode fazer o shkita mesmo no primeiro dia. Tashma, Bechavim, Shem, Nolado, Umumoimó, todo mundo concorda que se ele já nasceu com um defeito com ele, Shuzem Namuchan. Isso aqui já seria daqueles prontos para fazer shkita. Por quê? Porque se ele tem defeito, você pode trazer ele para Korban? Não. Se você não pode trazer ele para Korban, ele já é seu. Se ele já é seu, então você pode fazer shkita na mesma hora. Achanami shekalou lo chodashav. Qual o caso que você pode fazer o shkita logo com ele de uma vez? Se ele não tem 8 dias ainda, é considerado que ele está mais para morto para vivo. Então também é o caso que você tem certeza que terminaram conseguiu ficar completar os dias da gravidez. Tashma. Demar Shmuel, alachá que era Rabban Shimon Gamliel. Falou na Bíblia, falou Shmuel, alachá como Rabban Shimon Gamliel. Alachá me de pligue, será que tem alguém que discute Shmuel? Quando fala alachá como Rabban Shimon Gamliel, parece que tem alguém que discute com ele. Amarabai na fala, na gagoach loari, deveria akol chayu. Quando esse animal ele cai do telhado, ou que um leão comeu ele, todo mundo concorda que ele estava vivo e ficou morto. Que pliguei shepirá comer. A discussão deles é quando esse animal, antes dos 8 dias, ele bocejou e morreu. Se ele bocejou e morreu, quer dizer que ele não estava completamente vivo, ele estava mais para lá do que para cá. Marsabar Chayu, um fala que mesmo assim ele estava vivo. O Marsabar Meto, o outro fala que ele estava mais para morto para vivo. Lemai Nafkamid, qual a diferença prática dessa discussão? Liftor Minaibum. Se aconteceu isso com um neném, por exemplo, antes dos 30 dias, para você falar se essa mulher ela está livre do ibum, se o marido dela morreu ou não. Se o neném bocejou e morreu, quer dizer que ele estava mais para lá do que para cá, quer dizer que ele sempre ficou mais morto do que vivo. Então, se o marido dela morrer, ela ainda tem a mitzvah de ibum. Que aí tem que ficou sem filho, e casa com nada, etc. Da forma Nagago a Cloari deveria colocar. Se caiu do telhado ou comeu, o leão comeu, todo mundo concorda que ele estava vivo. Veara Papa Veravuna, Berei de Ravushaya, Ikla Lebei Berei de Ravidi Baravin. Tavapa Veravuna, filho de Ravushaya, Ravushu, eles foram chamados para a casa do filho de Ravidi Baravin. Veavidlei Iglatilta Beamama de Shiva. E ele ofereceu para eles um terceiro bezerro,
que foi feito escritar no 7º dia dele de vida. Eles falaram para ele, se você tivesse esperado até a noite do 7º dia, tivesse entrado no 8º dia, a gente ia comer. Agora que você fez a escrita no próprio 7º dia, e não esperou o 8º, porque no animal você tem que esperar até 8 dias para ter certeza que ele está vivo, a gente não vai comer. Ela que comer o meto, deveria meto. Então fala agora o seguinte: se ele bocejou e morreu, todo mundo concorda que ele estava mais morto do que vivo. Que pique ele vem na fala minagag e a discussão deles é quando ele não morreu de uma morte natural sozinho. É quando ele morreu porque um leão comeu ele saiu do telhado. Nesse caso que a gente viu aqui, se fizeram escritar nele. Marta Barmetum fala que mesmo assim ele estava mais para morto que para vivo, porque não tinha passado os dias, 8 dias no animal, 30 dias no homem. Marta Barchaio, o outro fala que não, ele estava vivo, tanto que ele não morreu de morte natural, não morreu sozinho. Berei de Ravdim Bar Yosef, o filho de Ravdim Bar Yosef, Itiali de Lei, ao Yenuka, Begot Latin Yomi, e ele nasceu para ele aquele filho, e Begot Latin Yomi dentro dos 30 dias, Shachir, ele morreu, o filho dele. Yativ Kamitab ele lavei, e o avô dele, o Ravdim Bar Yosef, ele começou a fazer luto por ele. Amale Abua falou para ele, o pai dele, Svarunita Kabait Lemeichel. Você vai comer essa comida dos enlutados, vai fazer luto por esse neném que morreu antes dos 30 dias? Antes dos 30 dias, ele está mais para lá do que para cá. Amalei Kim Libei Shekalu Lochodashav. Eu sei que completaram todos os meses de gravidez, por isso que eu vou fazer o luto. Ravashi Iklabei Rav Kahana, e Ravashi foi chamado para casa de Rav Kahana, Itrabei Milta Begotlatin Yomein. Ele viu que ele perdeu um filho dentro dos 30 dias, ele viu que ele estava sentado e fazendo enlutado. Ele estava se enlutando por causa disso. Amalei falou para ele, nossa Leimar Lehade Amar a viúva, você não concorda que ele falou que era a viúva Amar Shmuel, em nome de Shmuel, que dentro dos 30 dias ele está mais para lá do que para cá? Amalei Kim Libegavei, Shekalou Lochodashav. Eu tenho certeza nesse caso que completou todos os meses de gravidez. Itman, foi dito lá no Beit Midrash, Medvedok Shoshim Yom, Ve'amda Venit Kadsha. Se uma mulher teve um filho que morreu antes dos 30 dias, perdeu o marido, ela tinha que fazer ibum. Aí tem a discussão se ela tinha que fazer ibum ou não, concorda? E ela foi lá e casou sem ibum. Casou sem ibum. A Maravina Mishmei de Rava, falou Ravina em nome de Rava. E Meshet Israel, se ela casou com um Israel, Choletze, a gente fala para ela ir lá no cunhado que tinha mitzvah de ibum e fazer chalitza, né? Toda aquela cerimônia lá com os fins de sapatos. E Meshet Kohen, mas se ela casou com um Kohen agora, se ela fizer chalitza, ela não poderia ter casado com o Kohen. E na Choletze, não faz nada e acabou. E ela fica como viúva e pronto. Verav, Irav falou, Sharve Mishmei de Rava, Amar, ele falou, Achadzu ve'achadzu choletze. Tanto faz ela casou com estrela com quando ela tem que fazer chalitza. Amar, Ravina Barav, Sharve beurta, Amarava, Achilet Safra. Não, ele falou o seguinte. Amale Ravina Lerav, falou Ravina Brava, Sharve Beurta, Amarava, Achilet Safra Adarbei. Ele falou falou isso de noite, e de manhã ele voltou atrás. Amalei falou para ele, Sheruta e Herava de Tarba. Você que está deixando tudo, Sheruta, você que está deixando tudo, você vai acabar deixando também comer sebo. Quer dizer, quem está falando para
para fazer Khalitsa, tanto se casou com Cohen, também faz Khalitsa, como é que Cohen vai poder casar com a mulher que fez Khalitsa? Está deixando tudo? Então você vai acabar deixando também com o Messias, porque foi uma linguagem de expressão forte. Na Viúda Madeira a gente viu que era Viúda, ele permite fazer o brito também no andrógenos. A maravilha andrógenos Zacharu. Andrógenos ele é homem. Shei matar Omer Ken. Se você falar que ele é homem, você tem que fazer o Brit Milá no 8º dia, se cair no Shabbat, como falou na vida do nosso Mishnah. Berachin Yarech. Por que você no Arachin? Arachin é quando você fala, eu quero trazer o meu valor para o Mikdash. Você promete que você vai dar o seu valor para o Mikdash. Então tem lá uma tabela. Quanto vale um homem, com a idade, não sei o quê. Homem, mulher, tudo o valor. E se a pessoa é andrógenos, lá em Arachin, a gente não fala para ele dar o valor de um homem. Então como é que você fala que ele é homem? Você pode fazer o Brit Milá dele no 8º dia seguinte do Shabbat. O Minalan Delomiarech, então a gente sabe que a gente não dá o valor dele, do homem. Detnan, como fala a Braita, Hazachar, está escrito lá Hazachar, Veló Tumtum Vendrógenos, não Tumtum Vendrógenos que não são dúvidas se são Zachar. Yacholoye Berechi, Shabalei Berechi, será que ele não dá, então, não dá o valor de homem, mas dá o valor de mulher? Talmud Lomar, Hazachar, Veim Nikevai, está escrito na Torá o macho, se for fêmea, quer dizer, o homem se for mulher. Zachar Vadai, Nikevai Vadai, um macho com certeza, quer dizer, um homem com certeza, e uma mulher com certeza. Velotum do andrógenos, não tumtum andrógenos. Então parece lá em Arachin, que se o andrógenos e o tumtum ele quer dar o valor dele de graça, ele não tem valor nem de homem nem de mulher, nenhum nem outro. Vestam Safra Rabiuda, Amar Avnach, Maritzka, Afana na Mitanina, a gente também estudou, a Kol Ksherim Lekadesh, Chutz Micheresh Sheteve Katan. Todo mundo pode fazer o Kiddush, fora Cheresh Shotei Katan. Cheresh, surdo, Shotei maluco, Katan, um pequeno, que não tiram e derrubar, você se ele fizer o Kiddush. Rabiuda, Machshir Bekatan, não pode ser Beishav Andrógenos. Rabiuda, ele deixa o Katan fazer o Kiddush. Se o Katan fizer, você sai, isso aqui é a opinião de Rabiuda. Mas ele fala que uma mulher não e andrógenos não. Então ele bota o andrógenos na mesma classe do que a mulher. Shmamina parece então daqui que o andrógenos ele compara com a mulher. E por que ele falou para fazer o Brit Milá do andrógenos se ele se 8º dia que é no Shabbat? O mais na Milá, por que ele fala para fazer sim o Brit Milá? Mishum dirtiv imol lachem kol zachar. Porque lá no Brit Milá ele aprendeu do pasuk que está escrito imol lachem kol zachar. Todos que tiver zachru, tudo que tiver um pouco de masculinidade, você vai fazer o Brit. Lá ele aprendeu do pasuk. Então lá no Brit é exceção. Não que ele compara andrógenos como se fosse zachar sempre. Tanto que para Erechim ele fala que todo mundo concorda que não dá o valor de um homem. E pro Kiddush a gente também fala que ele não pode tirar os outros de roubar.